A aula de hoje, gente, é sobre onipotência. Acredito que todo mundo já ouviu falar sobre onipotência. Eu gostaria que nós pudéssemos ir um pouco além no sentido de entender como a onipotência de Deus ela se aplica aos mais variados momentos da vida, seja a nossa vida e de toda a existência. Então eu queria começar com esse texto, porque eu acho que esse texto ele é muito emblemático ao se falar de poder de Deus. Esse texto lá em Jó 42, 2. Jó 42 é o último capítulo de Jó. Depois de tudo que já passou, Jó vai e diz o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem está falando isso, meus irmãos, é alguém que sentiu na pele, é alguém que sentiu na vida o poder de Deus. Porque no final das contas nós sabemos que existiram meios secundários para que Deus operasse a sua vontade na vida de Jó. Só que nós sabemos quem é que deixou. Nós sabemos quem levantou toda a questão acerca da vida de Jó para nos ensinar. Então, depois de tudo que Jó passa, o Senhor, por meio da boca dele, nos ensina: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, que essa aula venha, ao mesmo tempo, nos desfazer, nos humilhando diante da grandiosidade do poder de Deus, mas que também venha a nos fortalecer para que sejamos mais como o Senhor quer que sejamos, para crermos mais, para sermos cristãos fervorosos, que saem no mundo como o último cântico que nós cantamos. Dize que tu és crente, mostra que tu és crente. Vamos orar? Santo Deus, diante da tua santa presença, permanecemos. Louvado seja o Senhor pelo culto, louvado seja o Senhor porque o Senhor falou ao nosso coração. O Senhor falou, Pai, o que o Senhor requer de nós, mas o Senhor não falou o que fez em favor das nossas vidas. O Senhor nos falou de todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Abre os nossos olhos, Pai, para enxergar no Teu poder motivos para temer ao Senhor, mas que neste temor venhamos a reconhecer que o Senhor é um Deus que nos dá sabedoria e é um Deus, Pai, que nos dá todos os motivos para confiarmos e dependermos de Ti, porque o Senhor, de fato, tem poder sobre todas as questões, sobre tudo o que acontece. O Senhor é Deus verdadeiramente poderoso. Nos conduz em todo momento, Pai, e ser engrandecido, para que esta aula não seja apenas um momento em que aprenderemos, em que teremos alguma informação, mas que seja de fato um momento onde o nosso coração seja preenchido pelo Teu Espírito, Senhor Deus, naquilo que precisamos para confiar mais, amar mais e sermos mais aqueles que o Senhor quer que sejamos. É em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, essa frase aqui é um estudo credal de Agostinho, está lá na sua obra De Símbolo ad Catechumenos, livro 1, capítulo 1. É uma obra onde Agostinho ele vai falar sobre o credo apostólico, e aí ele está tratando exatamente sobre a primeira parte do credo apostólico, que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E ele vai dizer: Deus é chamado onipotente por fazer tudo o que quer, e não por fazer o que não quer, pois se isso lhe acontecesse, ele deixaria de ser onipotente. Pode parecer bem simples e muito óbvio, mas muitas questões neste mundo, quando se trata acerca do poder de Deus, tentam agir exatamente nisso. E essa parte, e não por fazer o que não quer, é uma parte muito importante para nós guardarmos no coração. Vocês vão ver aqui a estrutura da aula, e vocês vão ver que eu botei algumas perguntas. Essas perguntas, até mesmo para a gente acordar, né, já que a aula vai até 2 horas da tarde, brincadeira, irmãos, calma. Para a gente acordar, eu farei essas perguntas para a gente ter uma dinâmica. Só que eu acho que é melhor deixar para o final, porque senão pode acabar atrasando. Então vai seguir o que é onipotência, o poder, aí a gente vai aplicar no poder criador de Deus, bem rapidamente.
no poder de Deus na história e no poder de Deus para a salvação. E aí depois, se Deus nos permitir, resposta às 3 perguntas. Eu pedi, e se vocês talvez não estejam entendendo muito bem, porque essa pedra e esse monte de gente aqui tentando carregar essa pedra. Na primeira pergunta vocês vão entender um pouco melhor. Aí eu pedi para o Gemini fazer uma imagem para mim. Aí eu acho engraçado que aqui tem um monte de gente tentando subir, aqui tem um monte de gente tentando empurrá-la para baixo. Aí eu pensei, não era bem isso que eu queria. Mas me pareceu muito certo, a humanidade é exatamente desse jeito. A humanidade, ela anda e retrocede ao mesmo tempo. Se não for a iluminação, a sabedoria de Deus, a gente está lutando o tempo todo contra nós mesmos. Então a gente não sai do canto. Isso é uma realidade. Então vamos lá? O que é onipotência? 4 textos. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Aqui eu separei, aqui eu tirei aqui do Logos, que são as palavras usadas para Todo-Poderoso, tanto em hebraico quanto em grego. Em hebraico, Shaddai, e em grego, Pantocrator. Eu acho que é isso, tá bom? Aprendi essa semana que no seminário que o certo não é metanoia. E eu falei a minha vida toda metanoia, é metanoiar. Então, deve ser mais ou menos mas é mais ou menos isso, Pantocrator. Disse-lhe mais: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Gênesis 35:11. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91:1. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6:18. Vamos definir aqui a nossa confissão de fé, os nossos símbolos mais próximos. A gente poderia trazer o de Heidelberg, o Cânon de Dort, mas aqui os nossos símbolos mais próximos, eles falam claramente acerca desse atributo de Deus. Eu não vou ler tudo, meus irmãos, mas aqui vocês vão entender aqui, ó. Confissão de fé de Westminster, capítulo 2, primeiro. O qual é infinito em seu ser e perfeições. Dessa questão infinita de Deus e de suas perfeições está a sua onipotência. Da mesma forma também o Catecismo Maior, na pergunta quem é Deus, ele vai dizer que Deus é infinito em poder. A palavra onipotência vem do latim omni, que quer dizer todo, e potentia, que quer dizer poder, que significa todo-poderoso. Deus é o único ser onipotente. A criação e as escrituras comunicam essa realidade, como nós vimos. A onipotência é a capacidade infinita de Deus em tornar realidade tudo o que Ele quer, conforme a perfeição do seu ser. Vale sempre levar isso em consideração. Conforme a perfeição do seu ser. Contudo, não apenas o seu poder de ação, mas o poder infinito que o pertence por si mesmo. A gente vai entender. E aqui é uma diferenciação que se faz na teologia sistemática. Eu usei 3 obras para pensar essa aula. Eu usei o Existência e os Atributos de Deus, do Stephen Charnock, que é um teólogo do século... acho que é do século 17. Joe Bick, que usa o Charnock, e o Joe Bick, de novo, na sua teologia sistemática reformada. Então, todas essas obras trazem essa diferenciação do poder absoluto e do poder ordenado. Para falar sobre o poder absoluto, eu gostaria que a gente fizesse um contraste. Pensemos sobre o que nós somos. Deus nos deu realmente uma capacidade gigantesca de imaginação. Claro, tem pessoas que têm uma imaginação muito fértil, que às vezes beira a loucura, nós vimos isso durante a história, e pessoas que pensam, mas agem mais e mais rapidamente. Mas o fato é, Deus deu uma imaginação muito grandiosa para o ser humano. Então o ser humano, ele consegue imaginar coisas e pensar sobre coisas que lá na frente ele vai realizar. Alguém aqui já leu Júlio Verne? Júlio Verne, submarino, foguete, tantas coisas, isso o quê? 100 anos antes. Se você pensar, por exemplo, sobre o que foi muito comum ali a partir dos anos 80 e 90, filmes com
robôs humanoides. Vocês lembram? Tem Exterminador do Futuro, tem Inteligência Artificial, tem vários filmes. Hoje talvez não, mas daqui a 10, 15 anos, talvez você vá sair da igreja, você veja um robozinho aí passando na porta. Né? A Boston Dynamics e outras empresas estão fazendo já esses robôs humanoides. Talvez levando um cachorrinho, e se sabe que se não o cachorro vai ser também robô. Enfim, mas o fato é, o ser humano ele tem uma imaginação e ele pensa coisas grandiosas que às vezes demoram tempos para serem realizadas. Dá a se pensar também, outra questão, é que muitas dessas coisas que o ser humano pensa, ele nunca vai conseguir realizar. Mas ele demonstra essas coisas através de quê? Literatura, através de filmes. Então, através da ficção, o ser humano ele consegue dar asas à sua imaginação. Se você chega em uma IA dessa, hoje em dia, e fala, eu quero que você faça isso, isso, isso num comando, a IA vai fazer todo um filmezinho do jeito que você pediu. É incrível. Contudo, são pixels, não são coisas reais, é apenas o homem, pelos meios que Deus deu, conseguindo passar adiante algo que ele pensou. Mas essas coisas não existem, essas coisas não podem ser tocadas. Existir no sentido de que elas não podem ser tocadas, você não pode sentir o cheiro delas. Então aqui nós percebemos duas coisas que vale a pena pensar. O ser humano tem um poder de imaginação gigante, mas o seu poder para realizar aquilo que ele pensa é muito menor. E aqui está a comparação, que é uma comparação que deve ser feita. É que, apesar da imaginação do homem ser incrivelmente maravilhosa, um dom de Deus, existe um limite até onde ela vai. Porque o homem, o ser humano, ele só consegue ir até um ponto diante daquilo que é real, diante daquilo que ele conhece, ou da negação desse real. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Eu não sei se encaixa no princípio de correspondência, já que se não você me... Eu não sei se se encaixa ou se tem outro nome. Mas, por exemplo, não, o homem consegue pensar em coisas novas e criar coisas novas em sua mente. O homem, por exemplo, imaginou fadas. Mas a fada não é uma coisa nova. A fada é apenas a mistura de dois conceitos. Uma mulher pequena com uma asa de borboleta. O que é que eu estou querendo dizer? Que o ser humano, ele pensa de acordo com conceitos que existem, ou com a negação desses conceitos, mas nunca para além disso. Ele não cria nada novo, ele recria. Então essa é uma grande limitação do ser humano. Então ele tem uma capacidade de pensamento muito elevada, mas ainda assim ela tem um teto, e o seu poder para realizar essa capacidade de pensamento é muito menor. Agora vamos falar sobre Deus. E aqui é que está o contraste. Poder absoluto de Deus. O que é isso? Os pensamentos do Senhor são infinitos, meus irmãos. E sabem de uma coisa? Essa é a total diferença de que, primeiro, os pensamentos do Senhor são infinitos e os nossos têm um teto. Mas o poder de Deus também é infinito. Deus pode realizar tudo aquilo que Ele pensa. E poder absoluto está dentro disso. Nós não podemos ficar... todas as teologias sistemáticas, quando falam sobre isso, falam assim. Não fique se perdendo sobre isso. Se você pensa sobre a Via Láctea, mas só um pouquinho. Se você pensa sobre a Via Láctea, eu vi que existe entre 100 a 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Nesse universo que Deus criou. Deus poderia ter criado não só esse universo, mas 100 universos. Deus poderia ter criado 20 mil planetas a mais ou 100 bilhões de planetas a menos. Isso não diminuiria e nem aumentaria o seu poder infinito. Seu poder é infinito e Deus poderia ter feito todas as coisas e fez todas as coisas conforme Ele quer. Então, a questão do poder absoluto é aquele poder que existe em Deus, nele mesmo, ao qual Ele pode realizar todas as coisas. E aqui vem a segunda questão acerca do poder de Deus, que é o poder ordenado. Então, o que é poder absoluto? É o poder de Deus em si mesmo, que é infinito e que vai muito além do que nós podemos imaginar. Agora, o que é o poder ordenado? Thomas Goodwin,
teólogo e pregador puritano inglês, faz uma afirmação em sua exposição da Carta de Efésios, de fácil compreensão e percepção nas Escrituras. Ele diz: Deus é onipotente, mas não onivolente. Não é um termo muito comum na teologia, onivolente. Mas o que é ser onivolente? É ter todas as vontades ao mesmo tempo. Deus é onipotente, mas não onivolente. Se você olha para nós, é engraçado não, perdão, é triste. Quando nós, infelizmente, não estamos aproveitando dos meios de graça de Deus, não estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus, estamos vivendo vidas indecorosas diante de tudo aquilo que Deus já nos deu. Vocês percebem como nosso coração ele parece que saem tentáculos de um polvo de dentro dele que vai para todo lugar? A nossa volição, a nossa vontade fica toda perturbada. Você pega uma pessoa nesse sentido, uma pessoa que está assim, a ansiedade dela é lá em cima. Você vai com ela num shopping, no lugar dos restaurantes, você fala: escolhe o restaurante onde você quer comer. Ah, a gente vai ali. Não, quer saber, ali é mais barato. Não, aqui eu vou para lá. Não, peraí, eu vou falar. Hã? Já andaram com pessoas assim? Já foram pessoas assim, vocês? Eu já. Então é impressionante como isso, na verdade, essa questão de ter várias vontades, na verdade não é uma força, é uma fraqueza. E aí, o ser humano tem uma alta capacidade por causa do pecado, que é uma deturpação daquilo que é bom, que contraria a simplicidade de Deus, que é, às vezes nós queremos coisas que são claramente contrárias. E a gente fica igual aquelas pessoas lá na pedra. Lembra da imagem do começo? Talvez a gente possa olhar também para essa imagem como o nosso coração, que é a nossa vontade. A gente está empurrando a nossa própria vida para um lado e para o outro, mas sem sair do canto. Por quê? O que ele está dizendo? Deus é onipotente, mas não é onivolente. A vontade de Deus é reta, a vontade de Deus é justa, a vontade de Deus é santa, é imutável. Ou seja, Deus tem poder para realizar tudo que nossa mente sequer é capaz de imaginar. Poder absoluto de Deus. Mas Ele não tem vontade de fazer todas as coisas que poderia. O seu poder, isso aqui é bom frisar, o seu poder não é irracional, cego ou dúbio, pois Deus age conforme a perfeição do seu entendimento, da sua sabedoria e da sua vontade santa. Tudo isso aqui que eu falei pode ser resumido e descrito de uma forma melhor e mais, eu acho, mais impactante. Porque é fato, Deus é simples e nós não conhecemos a essência de Deus para além daquilo que Ele nos revelou. E apesar do nosso conhecimento do ser infinito ser pequeno, é muito grande diante do que nós precisamos. E apesar de não ser exaustivo, é completamente verdadeiro. Então, na teologia sistemática, você vai ver que grandes teólogos, o que é que eles fazem? Eles organizam, às vezes, os atributos de Deus de uma forma onde nós possamos compreender como funciona a simplicidade de Deus, mas sem perder de vista que não tem como entender completamente. É sempre por linguagem, né, por uma linguagem que nós conseguimos ter algum entendimento. Joel Bick, olha só, dois gigantes. Joel Bick, citando Charnock, o que é que ele diz? O conhecimento de Deus diz respeito a coisas possíveis, ou seja, todas as coisas são possíveis de Deus fazer. A sabedoria de Deus fala da propriedade com que as coisas são feitas. A pregação de hoje ajuda bem a entender a sabedoria de Deus. Lembram quando o pastor falou sobre os pássaros, a sabedoria de Deus, sobre os peixes, as diferenças? Então, Deus que criou um universo, né? Uma coisa que é uma, mas ao mesmo tempo é completamente diversa. Então, a sabedoria de Deus fala da propriedade com que as coisas são feitas. A vontade de Deus decide que coisas devem ser feitas. E o poder de Deus capacita-o a fazê-las. O que é que faz? Com que o poder absoluto se torne o poder ordenado. Ou seja, que todo o poder que Deus tem, Deus haja. É a sua vontade.
é o seu conhecimento, é a sua sabedoria. Aí ele continua. Em outras palavras, o poder de Deus é sua capacidade de agir, a sua sabedoria é a diretora de sua ação, sua vontade determina, sua sabedoria dirige e seu poder efetua. Perfeito. Deus, ele santo, que tem vontades santas, que tem conhecimento e sabedoria santas, cria conforme aquilo que quer. Agora vamos aplicar um pouco. Alguma pergunta nesse momento? Não? Tá bom. Então vamos continuar. Peraí, irmão, só um pouco de água. Poder de Deus na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, já começa aí. Um Deus que traz todas as coisas e chama as coisas daquilo que não existia. Um Deus que cria tudo sem precisar de mais nada além de si mesmo. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca os exércitos dele. Salmo 33, 6. Se você for fazer o exegese desse texto, ele tem um sentido mais... Ele tem um sentido bem aplicado à nossa vida e ao nosso coração. Ele vai falar, né, sobre onipotência, sobre onisciência, sobre a onipresença de Deus, e vai falar sobre várias coisas que nós estudamos na teologia sistemática. Mas uma coisa que se faz necessário, se você for fazer um exegese desse texto, você vai ver que ele fala sobre os céus por sua palavra se fizerem pelo sopro de sua boca os exércitos deles. Vale a pena se perguntar, o que é essa palavra? Essa palavra é algo impessoal? Ou é uma pessoa? Ou é o Logos? Os céus por sua palavra se fizeram. E esse sopro, e pelo sopro de sua boca, é impessoal? É um sopro? Ou é o ar? O Espírito de Deus que andava sobre as águas. Então é muito impressionante como algumas coisas às vezes se perdem, não é, dos nossos olhos, a leitura das Escrituras rapidamente, mas vale-se a pena perguntar para o texto. É isso, não é? Mas aqui está. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Vamos lá? Hebreu 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Por que ele fala pela fé? Nós cremos. Mas não é grande demais, meus irmãos? Como Deus faz com que coisas saiam do nada. Você para muito tempo e tenta pensar sobre isso, claramente você chega a um entendimento de que Deus é poderoso, mas a nossa cabeça ela fica complexada, no sentido de que, como pode? E outra coisa, que às vezes é o orgulho do coração humano sendo levado à mais alta conta. Como é que um Deus tão poderoso como esse me ama? Não tem como ele amar, não tem como ele ser próximo da gente. A pessoa esquece que ele é infinitamente poderoso e ele é infinitamente amável também. Nós às vezes tentamos refletir o que nós somos diante de Deus. Quando a pessoa fala isso, como é que um Deus tão poderoso assim pode me amar? Não tem como ele querer se relacionar comigo. É porque se ela fosse Deus, ela não se relacionaria com seres menores. Porque nós vivemos e fazemos assim. É só um amparo, na verdade é só uma confissão do próprio coração, sem que a pessoa queira fazer. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É importante falar desse texto porque o Deus que vivifica os mortos é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. O mesmo poder de Deus em criar tudo é o mesmo poder de Deus em fazer da minha pessoa e de vocês nova criação. Então esse poder de Deus que trouxe a existência a todas as coisas é o poder de Deus que dá vida, que nos transforma, que nos justifica, que nos santifica, que nos glorificará. Deus é o único que tem poder de chamar à existência as coisas que não existem. Deus é o único ser necessário.
do qual todas as coisas dependem para existir e subsistir. Deus criou o mundo, viu que era bom, significou-o por sua palavra. Ou seja, Deus não simplesmente criou e deixou por lá. Não, Deus deu um significado a cada coisa. Embelezou-o conforme a sua bondade. As coisas poderiam ser muito diferentes, meus irmãos, mas com o poder de Deus, Deus nos deu não somente a capacidade e a necessidade de termos que comer, mas também de sentir sabores, de poder ouvir sons e músicas. Infelizmente o pecado faz com que existam músicas ruins, mas graças a Deus que nós podemos escutar, podemos sentir, podemos viver. Então Deus ele colocou beleza nas coisas que Ele criou. Adornou-o para ser reconhecido e adorado como Criador de todas as coisas. O que o pastor falou hoje, o pastor não leu minha aula, irmãos, eu também não li o sermão dele, mas é verdade. Romanos 1 torna o homem indesculpável. Por quê? Porque Deus adornou a criação de um modo. Deus poderia ter feito as coisas de um jeito e que não, se Deus criou, sempre apontaria para Deus a criação. Mas Deus se exibiu na criação, é isso. Deus ele exibiu. E é claro ver Deus. Nós podemos ver um universo em coisas muito pequenas, ao mesmo tempo que podemos ver uma simplicidade em coisas muito grandes. Só Deus poderia fazer isso. O poder de Deus resplandece no cosmos. Sem sua onipotência, nada do que existe poderia existir. Então, louvado seja Deus. Porque já pensou? E essa é outra grande diferença entre Deus e nós. Nós temos muitas vontades, meus irmãos, e nós não conseguimos realizá-las. Mas graças a Deus, já pensou se nós pudéssemos realizar todas as nossas vontades? Seria um caos. É o resumo, um caos. Mas Deus, diferente de nós, tem um poder para realizar tudo o que Ele quer. Esse é outro momento onde nossos corações devem baixar a bola, sabe? Devem pensar sobre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, e respeitá-lo. Aqui vem a primeira pergunta, irmãos. E é por isso a pedra lá do começo. O Jacques ali gostou da pergunta já. Com certeza vocês já se depararam com essa pergunta ou vão se deparar em algum momento. Que é, Deus pode criar uma pedra tão pesada que Ele mesmo não consiga levantar? Alguém já perguntou isso para vocês? Vou dizer que era comum eu ouvir esse tipo de pergunta. E no começo da fé, graças a Deus o Senhor segurou meu coração e falou, um dia você vai entender essa resposta. Mas infelizmente, por causa de perguntas assim, que irmãos são tão... Isso aqui é base de argumentos muito fracos e falaciosos, autocontraditórios. Mas o que tem de jovens que infelizmente se perdem em seus pensamentos, não estou dizendo se perder de Cristo, mas que se confundem por causa de perguntas assim, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então assim, se der tempo responderemos. Que Deus abençoe para que dê. O poder de Deus na história. Aqui eu trouxe várias imagens de vários momentos da história. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa cabeça ela não interliga as coisas. A gente fala, Deus toma controle de toda a história. Aí normalmente a pessoa pode chegar, abrir a Bíblia e pensar, realmente, tudo aquilo que aconteceu, Deus tinha o poder. Mas depois que acabou aqui a Bíblia, não, meus irmãos. A providência de Deus é Deus comandando tudo o que acontece em toda a história. Dos momentos mais claros e vívidos da história até os momentos mais obscuros. Ali, para não deixar Hitler sozinho, eu botei o Churchill do lado dele, porque se faz necessário sempre lembrar que Deus sempre levanta homens no meio do caos. E muitos outros. Então, Revolução Francesa, chegada no Brasil, aquela Índia que ninguém sabe o nome, que estava correndo no meio da floresta de uma onça, ou aos grandes acontecimentos, as coisas mais simples, as coisas mais grandes, tudo é governado por Deus. O poder de Deus na história, Deus dirige os governantes e as nações, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Olhem para os poderosos dos nossos tempos. Parecem que eles são intocáveis muitas vezes. Não é verdade? Todo mundo deve ter acompanhado de alguma forma aquele caso terrível que é o do caso Epstein. Não é verdade?
Irmãos, é o tipo de coisa que faz a gente pensar que o poder de Deus, de fato, precisa se mostrar num lugar chamado inferno, não é? São coisas que o nosso coração, ele clama por justiça. E a pessoa já morreu. E agora? Existe o inferno. O inferno é poder de Deus aplicado, mostrando a sua ira e a sua justiça. Os grandiosos deste mundo não são intocáveis. Deus os levanta, Deus os derruba, Deus os pune. E quanto maior e mais Deus lhes dá, o pecado deles, mais agravantes terão e mais culpa eles têm diante de Deus. Então isso é uma coisa. Deus realmente está olhando para eles. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel 4. Eu espero não estar enganado. Se algum irmão puder olhar aí Daniel 4. Mas, lembram qual é o contexto de Daniel 4? Quem é que está falando isso aqui? Todos os moradores da terra. O presbítero está abrindo ali, ó. Se faz necessário. Eu acho que é bom falar, porque eu acho que casa bem com o que eu acabei de falar sobre os poderosos da terra. Nabucodonosor. Poderoso, intocável, tinha tudo. Fecha cena, abre cena. Nabucodonosor vivendo feito um animal. Dos piores animais. Comendo daquilo que a terra dava. Sem sabedoria, sem entendimento. E depois que Deus o traz à luz do pensamento, ele consegue olhar e reconhecer, de fato, Deus é o quê? Quem pode deter a mão de Deus? Então os poderosos do nosso mundo não conseguem lutar contra o poder de Deus. Pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Adoremos e louvemos ao nosso Senhor. É fato que nós vivemos um tempo bem difícil no nosso país. Mas isso aqui não deixa de ser verdade, irmãos. Existe propósito, existe motivo. Por que as coisas estão caras? Por que nós sofremos? O que é que acontece com esse país para isso? Será que não é disciplina de Deus para que nós voltemos para o lugar certo? Será que não é disciplina de Deus para que o Evangelho se espalhe ainda mais por essa nação? Porque uma coisa é, meus irmãos, e é sempre complicado. Vocês já viram tanto a quantidade de nações que existem, que parecem ser desenvolvidas demais, mas não têm Cristo? Não seria isso Deus entregando elas mesmas? Se faz necessário muitas vezes sofrer. E muitas vezes o sofrimento é lembrança de Deus de que Ele está aqui. É mão de Deus para não somente entregar. Então que o Senhor nos dê dias melhores. Mas não simplesmente pela política ou outra coisa. E sim pelo Evangelho sendo pregado e vivido nesse país. Deus realiza todos os seus decretos. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E quem pode lutar contra Deus? Em casa, irmãos, deem uma lida no... Vocês lembram do contexto de Israel, o reino do norte? Idolatria, enfim. Eliseu é usado por Deus para ungir Hazael. Ele chora e, com um tempo depois, a Síria vem e destrói tudo. Quando chegar em casa, porque aqui não vai dar tempo, senão vai ficar muito extenso. Leiam Isaías 10. É aquele texto que Deus vai dizer: a Síria e o rei da Síria é como um machado na minha mão.
eu levanto e eu cobro o erro que eles fazem, né? O erro que eles cometem. Mas vamos lá. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Eu li Jó há um tempo atrás. As argumentações são muito maravilhosas. Eu creio que o Jó é um livro de sabedoria, não por causa de partes específicas. Você precisa ler o livro de Jó como um todo e compreendê-lo como um todo. A sabedoria está na multiplicidade das questões. Porque às vezes, e é como como a nossa pergunta, quando vai falar sobre a pergunta, quando vai falar sobre o 9º mandamento, né, o nosso catecismo maior, ele vai tratar de que a verdade precisa ser falada de modo certo, com a intenção correta. E aí, muitas vezes, os argumentos que parecem ser certos, na verdade, eles estão sendo usados pelo motivo errado, e aí eles se tornam complicados. Então, você vê no livro de Jó uma sabedoria, mas isso aqui é verdade, isso aqui é repetido várias vezes no livro de Jó. Ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Jó 23, 13. E aqui para finalizar essa parte que é correndo, irmãos, é correndo porque realmente é muita coisa. Esse aqui é o Turrentini, François Turrentini. Esse slide, 80% desse slide eu já usei em outra aula, né? Mas é porque tem a ver com isso. O poder de Deus realiza seus decretos. Esse conceito é um conceito do Antigo Testamento, embora não seja por esses nomes. É um conceito do Novo Testamento, que é sobre o quê? O Deus que conserva e sustenta todas as coisas, o Deus que governa todas as coisas para se chegar a um fim, e um Deus que age em todas as ações humanas. Aí ele isso vai passar por Aquino, quando na escolástica reformada, isso acaba sendo sistematizado de uma forma mais aplicada e de melhor entendimento. Que é o quê? O conservatio, que é o preservar. Deus mantém, assegura que tudo permaneça existindo. Ou seja, tudo o que existe não foi que Deus colocou na terra algo que se movesse por si só. Porque os meios secundários, inclusive, eles são sustentados por Deus. As nossas células só estão unidas porque Deus as faz com que elas permaneçam unidas. Então isso é uma coisa muito boa em se pensar. Tudo que existe no mundo só existe, e em todo o universo, porque Deus está sustentando. E ao mesmo tempo que os olhos de Deus estão voltados para cá, para a humanidade, existe um universo gigantesco aí fora que nós nunca conheceremos e nós nunca veremos. Nós não conhecemos nem o profundo dos nossos oceanos, quanto mais outros planetas. O que isso quer dizer para nós ao mesmo tempo? Que o Deus Todo-Poderoso é um Deus que se importa verdadeiramente conosco, mas que nós somos muito pequenos diante do que Ele é. Isso não cria um afastamento, mas isso mostra exatamente aquilo que eu falei, que Ele é infinitamente amor. Então, se você dá um zoom para trás no universo, já viu esses vídeos que dá um zoom assim para trás, aí vai mundo, sai galáxia, passa e nunca chega a um fim? Deus é o Criador de tudo que existe. Mas Ele se importa de fato com tudo que acontece na nossa vida, com tudo que nós vivemos. Ele escuta as nossas orações. Ele intencionalmente se relaciona conosco. Talvez uma aplicação aqui, diante disso? Eu acho que vale. Quando nós não amamos a palavra de Deus, as Escrituras, de tal modo a viver buscando conhecer cada vez mais a Deus e nos relacionarmos com Deus, eu acho que nós estamos nos achando demais, meus irmãos. Eu acho que nós estamos pensando demais como nós sendo mais do que realmente somos. Porque é uma necessidade nossa. Não é necessidade de Deus, é nossa. Deus se relaciona conosco e nos ama. E Ele dá meios de graça. Eu estou falando aqui só de Bíblia e oração. São coisas que devem ser comuns, normais do nosso dia a dia. E muitas vezes nós trocamos a ordem das coisas. E aí nós estamos mal daqui a um tempo e não sabemos porquê. É só o nosso coração tentando. Deus não se afasta, mas o nosso coração ele vai
nós vamos nos afastando de Deus. Graças a Deus Ele não permite, Ele vem, ou seja, através de disciplina ou de alguma outra coisa, mas Ele vem e nos puxa. Mas eu acho que nós pensamos que somos mais do que realmente somos. Porque se nós soubéssemos a necessidade que nós temos de Deus, as nossas Bíblias não passariam um dia sem ser abertas. Eu não estou falando aberta de ficar lá no Salmo 91, lá, né? O dia todo, não. Porque aí também... Mas eu estou falando realmente de nos mudar, de nos preencher, de trocar as coisas de lugar dentro de nós. É uma necessidade que nós temos, uma necessidade, nos encher de Deus. Quando nós nos esquecemos disso, começamos a querer andar com as nossas próprias pernas e caímos em abismos. E aí, só o Senhor para nos tirar. E Ele sempre tira, né? Mas é bom não ficar caindo em abismo, é bom não se machucar, é bom manter os olhos em Deus. Porque até diante das piores dificuldades da vida, nós conseguimos ver o poder de Deus nos levando. Agora, diante das coisinhas mais bestinhas que acontecem na nossa vida, se o nosso coração não está diante de Deus, parece que é o fim do mundo, né? Gubernatio, Deus governa tudo para o fim decretado. Poder de Deus, outra definição rápida, é o quê? É o Deus que essencialmente decretou todas as coisas que iam de acontecer e com o seu poder, na providência, faz com que cada uma dessas coisas aconteça. Da criação até a consumação. E em todo o plano redentivo. E as ações, Deus concorre em todas as ações da criatura. Eu acho que isso aqui é bem simples, né? Deus está agindo em nós e por meio de nós e fazendo a sua vontade. Segunda pergunta. Deus pode mentir? Então a primeira é, Deus pode criar uma pedra tão pesada que Ele mesmo não possa carregar? A segunda é, Deus pode mentir? Vamos lá. Poder de Deus para a salvação. A salvação é uma nova criação. Antigo Testamento. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é isso aqui? É o Evangelho sendo pregado pelo próprio Deus. O que Ele faria em prol da humanidade. Por que é importante pensar sobre isso aqui? Nós falamos sobre a condição de Deus na história. Alguns dos irmãos já teve o privilégio de pensar ou estudar ou ver algum vídeo sobre o período interbíblico, chamado período de silêncio, entre o Antigo e o Novo Testamento? Apesar das diferenças teológicas, se os irmãos quiserem, tem 10 vídeos do reverendo, eu não sei se tem de outro, mas é porque eu lembro que eu assisti do reverendo Gran Conato. Ele falando sobre ele fez 10 aulas falando sobre o período interbíblico. E por que eu estou falando sobre isso? É apenas um exemplo de um momento da humanidade em que, olhem só, Deus lá no Éden já mostra o Evangelho e a redenção. Deus, em todo o período da história, vai operando o seu plano redentivo. Até chegar a quem? Cristo. E após Cristo. Se você pegar esse período da história, chamado período interbíblico, você vai ver quantas coisas Deus fez para que pudesse ser possível a palavra de Deus se espalhar, a língua grega, a tradução dos textos do hebraico para o grego, as estradas para se levar, a proteção da Pax Romana, tantas coisas para que fosse possível nós estarmos aqui hoje, porque são efeitos disso. Então, como Deus ele constrói a história para realizar o que Ele quer. Então, se você pegar e estudar o período interbíblico, você vai ver muito da ação de Deus. Lembra do livro de Esther? Quantas vezes o livro de Esther cita o nome de Deus? Nenhuma. Mas você consegue ver Deus agindo, né? Deus se exibindo. Vai dar problema, vai dar errado. Acontece alguma coisa e não dá errado. É igual nesse período aí. É igual nesse período. Você não vê escrita. Não tem texto
inspirado por Deus, mas tem a ação de Deus o tempo todo. Como sempre, né, irmãos? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Antigo Testamento já falando de Jesus, falando e falando do que Jesus operaria. Miqueias 5, 2, 4. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cuja origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Alguém tem dúvida sobre quem é? Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Louvado seja o nosso Deus por isso, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Novo Testamento. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, quem é poder de Deus para a salvação? Cristo. Jesus. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí vem, por último, Jesus vai falando. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A obra de Deus nas nossas vidas. E esse é um dos textos que está gravado no nosso coração, não é? Como reformados. A Bíblia toda está gravada no nosso coração, mas com certeza quando nós estamos lendo aqui, esse texto nos salta aos olhos. E uma coisa que deve saltar aos olhos é glorificou. Glorificou está no passado, irmãos. E é uma coisa que vai acontecer. O que isso quer dizer? No hebraico tem muito disso e é muito incrível. Às vezes, promessas que Deus faz, está escrito o quê? Não para o futuro, mas no passado. O que isso quer dizer? É tão certeza que vai acontecer que é como se já tivesse acontecido. Então seremos glorificados de fato. E aqui Jesus, ouvindo isto, aquele momento onde está falando sobre o camelo passar pela agulha. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. E é. Eu escrevi um texto para o próximo, então não vou me deter muito aqui, mas criou-se esse abismo gigantesco que o homem não poderia atravessar. Então, quando Jesus diz, isto é impossível aos homens, não é um jogo de palavras, é de fato. E se Jesus tivesse parado aí, nós não estaríamos aqui. Mas ele continua. Mas, para Deus, tudo é possível. Deus tem o poder de realizar todas as coisas. Peço que os irmãos se atentem a isso. A salvação é impossível ao homem. Quando o primeiro casal pecou, abriu-se um abismo moral intransponível entre Deus e a humanidade. Quando Cristo declara que a salvação é impossível aos homens, não há exagero. É a sentença que ecoa desde o Éden: certamente morrerás. Contudo, Deus, que é poderoso, atravessa esse abismo. O Filho encarnou, e aqui há outra manifestação suprema de poder. Aquele que é maior assume a natureza humana sem deixar de ser o que eternamente é. E esse é um grande mistério. Por mais que você possa pensar, estudar, entender a união hipostática de Cristo e o que for, ainda permanecerá sendo algo muito maior do que nós podemos compreender. Jamais poderíamos ascender à divindade,
mas o Filho desce e assume a natureza humana. Cristo padece, morre e ressuscita, não como derrota, mas como demonstração do poder santo, sábio e amoroso de Deus em favor do seu povo. O que parecia uma derrota é uma vitória. O que parecia uma derrota era Deus no controle, se entregando. O que parecia uma derrota era Deus, de uma vez por todas, realizando aquilo que Ele prometeu no Éden. A salvação é poder de Deus porque restaura o que foi corrompido, refaz o que foi destruído e realiza uma nova criação. Todos nós somos novas criaturas. E isso só é possível porque Deus, com o seu poder, fez com que fosse assim. Eu tinha separado no meu roteiro uma última parte, que era a consumação. Só que eu vi que ia ficar longo demais e existem outros atributos que vão poder tratar da consumação também. Eu acredito que sim. Mas se faz também necessário sempre pensarmos sobre a consumação. Então eu trouxe apenas um texto, embora pudesse ser um outro momento da aula. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Porque isso aqui é Deus realizando a consumação, consumando toda a sua obra. E aqui vem a terceira pergunta. Deus pode praticar o mal? E aí a aula termina, irmãos. Alguma dúvida? Vejo muitas... Hã? As respostas? Pergunta 1. Deus pode criar uma pedra tão pesada que Ele mesmo não consiga levantar? Hã? Assim, Ele é o Todo-Poderoso. Como que uma pedra pode, assim, que termo que eu posso usar? Pode contê-lo, pode deixá-lo menor? Nunca. Porque se Ele é o Criador da pedra, como que Ele não pode transportá-la? Não tem nada aqui neste mundo que possa diminuir Deus a ponto dele não conseguir fazer. Nós sim, nós inventamos coisa que não conseguimos cumprir, mas Ele é o Criador. Então, por maior que ela seja, Ele vai carregá-la. Ótimo. É uma resposta teológica. E ela está correta. Ela está correta. Quando a pessoa faz essa pergunta, ela está querendo colocar em contradição duas coisas. Qual o princípio da lógica? Essa não é uma pergunta teológica, viu? Ela é uma pergunta filosófica. A resposta da senhora está completamente certa. Mas aí sabe o que é que quem faz essa pergunta vai dizer? Não, você não me respondeu. Sabia que ele vai falar isso? Sabe por quê? Porque ele não crê no Deus Todo-Poderoso. Ele só quer criar uma contradição. Qual um dos princípios da lógica? Não contradição. E que categorias precisam ser avaliadas dentro delas mesmas. Esse é um dos princípios. Quando ele faz uma pergunta dessa, ele está unindo duas categorias que não fazem parte do mesmo local. Porque Deus, irmãos, é espírito. E espírito não é influenciado por peso, massa, tamanho. Deus é espírito. Deus pode comandar todas as coisas sem o mínimo de esforço. E essa ainda é uma resposta teológica. É como se fosse o seguinte, não é bem categoria isso aqui, mas eu vou fazer duas perguntas para a irmã me responde, depois a irmã faz as mesmas perguntas para mim. Qual a cor preferida da irmã? Minha cor preferida? Não tem várias, mas o que eu gosto mais é o verde. Verde? É. Qual a comida preferida da irmã? Arroz, feijão, bife e salada. Todo mundo entendeu a resposta dela, de acordo com a pergunta?
as mesmas perguntas para mim, por favor. Qual a sua cor preferida? Baião de 2. A comida, baião de 2. Seu? Não, não. A minha cor preferida é baião de 2. Mas baião de 2 é uma comida. A segunda pergunta. Qual a comida que você gosta? Cachorro, gato, papagaio. Você está ficando doido. Não é estranho? Então, não é estranho? É justamente isso. O que essa pergunta faz é trazer duas categorias que não só estão em lugares diferentes, como uma se sobrepõe à outra. Meus irmãos. Mas, entendeu? Mas quando a pessoa faz essa pergunta, ela está nesse estado mental. Ela está nesse estado mental. Porque ela está tratando de duas coisas diferentes. Deus tem o controle sobre todas as coisas, como a irmã falou. Então essa pergunta, ela se auto-nega. Você pode olhar para essa pessoa que fez essa pergunta e dizer: você entende o que você está perguntando? É uma pergunta lógica. Na lógica de quem? Lógica de quê? Ela contradiz a lógica. Segunda pergunta: Deus pode mentir? A pessoa faz essa pergunta por quê? Se Deus não pode mentir, Deus não pode todas as coisas. Paciência. Só que, irmãos, qual a resposta para isso? A mentira é uma irrealidade. A mentira é algo que não há. A resposta mais comum na teologia é: Deus ele pode fazer todas as coisas que não contrariem a sua natureza. Perfeito. É fato. Mas dá para ir um pouco além nessa resposta. Mentir é falar de uma irrealidade, de algo que não é. O conceito mentira, ele existe, mas o conteúdo não, ele é contrário. Então, se você fala uma verdade, e aqui eu sei que muita gente é tentada nesse sentido, de falar uma verdade, mas retendo alguma informação, aquilo está gerando um engano. Logo, o completo é uma irrealidade. Alguns vão dizer que não estou mentindo. Não vou dizer quem, mas na minha família não era muito comum. Diz que eu não estou aqui, eu não vou mentir, agora eu sou crente. Isso não é mentira, isso é omissão. Omissão de verdade. E o que é a mentira, se não a omissão ou a contrariedade da verdade? Então, quando a pessoa fala isso, ela faz essa pergunta, ela quer colocar você de novo num local e dizer: não, Deus, então Deus não pode todas as coisas. Só que a mentira é uma realidade. A mentira é uma fraqueza, ela não é uma força, porque ela não é aquilo que ela diz ser. E Deus não simplesmente fala a verdade, Deus é verdade. De tal modo que tudo aquilo que Deus fala se torna. Olha só, nós mentimos e criamos irrealidades, coisas que não são e nem serão. O que Deus fala se torna. Se Deus falar de uma coisa que não existe, essa coisa vem à realidade, porque é assim que o mundo foi criado. Então o fato de Deus não mentir não é uma fraqueza, na verdade é força, é poder. Não, eu queria pensar, Deus, por que Deus não mente, né? Ele inclusive não mente para a própria glória dele, né? Sim. Quer dizer, se ele a pessoa falar, tá vendo, mas tem uma coisa que Deus não pode, né? Que ele não pode todas as coisas. Mas ele não mente porque é para a própria glória dele. Sim. Né? E como você bem colocou, seria uma irrealidade. E interessante que na questão da lógica, por exemplo, Deus, ele não é influenciado pelo corpo nem a massa da pedra, né? Uhum. Tem toda uma física por trás. Sim. Mas ele mesmo é que dá essa física. O homem só descobre. Então, não é que ele não pode ser influenciado, ele mesmo dá. Como a senhora assim falou, né? É dele, vem dele. Então, é uma pergunta que não faz sentido nenhum, né? Ele coloca a pedra como se Deus não tivesse dado o corpo, a massa, os dados da física. Boa. Né? Para a pedra poder existir, Deus tem que sustentá-la já na existência, não é? É isso que a irmã está falando. Então, é uma contrariedade. E como o seminarista já afirmou, né, a vontade de Deus é a verdade. Né? E Deus não é, ele é,
ele não é como nós, né? Aliás, ele nos informa, né? Eu não sou como os homens. Então, a vontade de Deus é, e isso é a verdade. A nossa vontade está na nossa imaginação, né? Então, a mentira que nós criamos, que é uma digamos, é uma simulação de verdade, ela não existe, como você comentou. E o que é mais interessante para todos nós que somos humanos e temos essa capacidade de inventar uma realidade, é que a mentira é conflitante com a verdade, então ela não permanece. E aí eu acho que digamos, a grande questão, né? Deus, não é que não pode mentir, não é? A mentira é não Deus, né? Isso, exatamente. O Jacques. Eu acho que dá para a gente expandir um pouco mais ainda o conceito. Aqui a gente está fazendo a resposta da réplica da tréplica, né? Os dois irmãos já comentaram, mas é interessante que a perspectiva bíblica também traz a ideia da personificação. Porque o Logos é a verdade, por meio da verdade todas as coisas foram feitas. Há uma tipificação do Logos que converte exatamente no símbolo, na sinonímia de Jesus. De modo que Jesus, quando encarnado em terra, traduz a mentira de forma personificada. O diabo é o pai da mentira. Então, nós temos dois polos opostos. A verdade é o Filho de Deus, a mentira é o diabo. É o que Deus não é e nunca será, porque não faz parte da sua essência, é o contrário. Então, a Bíblia também trabalha na ideia da personificação fenomenológica, ou seja, nós conseguimos entender o que a mensagem transmite quando nós entendemos quem a representa. E isso é muito relevante para nós, principalmente para o contexto cultural, né? Era esse o comentário. Só. Maravilhoso. Somos filhos de quem, né? Somos descendência de quem? Olhando lá para Gênesis 3,15, não é isso? Somos do descendente ou da descendência da serpente? É verdade. Obrigado. Agora o último. Deus pode praticar o mal? Acho que esse aqui é mais simples. As pessoas tentam colocar. E aí, irmãos? Deus pode praticar o mal? Não. É óbvio, mas eu quero uma resposta. O mal? Então, mas aí eu vou definir a minha resposta. Eu quero. Então, vamos lá. Sim, mas a ira de Deus não é mal, né? Ela é boa e ela é justa, né? A ira de Deus ela é boa e ela é justa. Bem, Agostinho já nos dizia, né? De forma muito simplificada. O que é o mal? É o que, Jacques? A ausência do bem, exatamente isso. E aí quando chega assim nos reformados, os reformados eles andam alguns passos nessa verdade, que eles vão dizer que o mal é a deturpação do bem que Deus criou. Aqui eu gostaria de argumentar numa frente. Embora essa pergunta tenha várias respostas, eu gostaria que a gente pensasse sobre uma. O mal, irmãos, não é uma força. O mal também é uma fraqueza. Por dois motivos. O mal não existe sempre. O mal não é eterno. O bem é eterno. O que é bom é eterno. Bondade é algo eterno. Porque bondade não é um conceito abstrato. É uma pessoa. Deus é bondade. O mal, existiu um momento na história que ele veio a existir. Por meio da deturpação daquilo que era bom. Então isso já coloca o mal e o bem em um aspecto muito diferente. O mal não é força. O mal é fraqueza. Se Deus pudesse, a pergunta normalmente já está querendo dizer o quê? Deus pode praticar o mal? Ah, Deus não pode praticar o mal, então Deus não pode todas as coisas. Não, irmãos. O fato de Deus não praticar o mal
é porque ele é eternamente bom. O mal é algo que veio a existir e será destruído. Então, primeira coisa que torna o mal inferior ao bem, o bem é eterno, o mal não. Segunda coisa, Deus é o nosso sumo bem. Deus é a maior definição. Deus é a bondade perfeita, eterna e infinita. Diante do bem, o maior mal é menor do que o menor bem. Tem essa linguagem na Bíblia, vocês lembram? Que a maior fraqueza de Deus, que Deus não tem fraquezas, a maior fraqueza de Deus é maior que a maior força dos homens. Só que Deus é bondade absoluta. Então não existe comparativo. No final das contas, parece um pouco confuso, mas o que eu estou querendo dizer é: a bondade, ela é eterna. E quando eu digo que a bondade é eterna, é porque ela não tem fim e ela não tem começo. O mal teve um começo e ele terá um fim. Então o fato de Deus não praticar o mal não o torna mais fraco, o torna quem ele é, todo-poderoso. É isso, irmãos. Eu acho que essa é a aula. Alguma dúvida? Alguma questão? Não? Vamos orar então? Todo mundo com fome, né? Senhor Deus, louvamos e adoramos o Teu santo nome, pelo culto ao Senhor. Louvamos e adoramos o Teu santo nome, por podermos, Senhor Deus, ouvir a Tua santa palavra aplicada a um atributo, Pai, tão poderoso, a um atributo tão maravilhoso, um atributo que nos faz tão dependentes de Ti. Com o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, traz ao nosso coração esse entendimento de que o Senhor nos conserva, de que o Senhor governa todas as coisas e de que o Senhor conduz todas elas, Senhor Deus, para que Tua vontade seja feita. Não permite, Pai, com que diante das dificuldades, das dores, das mentiras do mundo, das perturbações, isso venha nos sair do coração. Não permite, Pai, que a nossa própria carne tome lugares em nós que pertencem somente a Ti, Senhor Deus. Antes, destitui a nossa própria carne e nos faz santos para Te louvar. Não nos deixa, Pai, com que o diabo sopre mentiras horríveis em nossas mentes, mas, Senhor Deus, nos livra de todas as tentações, nos faz vitoriosos sobre todas as mentiras deste mundo, reconhecendo, Pai, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que é poder em nós para nos salvar e que é poder em nós para nos santificar. Senhor, sê tudo em nós e que essa seja a nossa alegria, que não tiremos os olhos de Ti, que Cristo seja glorificado todos os dias através das nossas palavras, através das nossas ações e através daquilo, Pai, que é muito maior em constância nas nossas vidas, os nossos pensamentos. É o que nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em toda a condução do Santo Espírito do Senhor. Amém.